Bom dia, vamos falar sobre a queda da Honda na MotoGP. Pois é, MotoGP num canal de corrida de carro, mas vai ser isso aí. E eu não tô me apresentando fisicamente porque essa parte inicial corrompeu, mas logo logo eu vou voltar. E esse editor do YouTube é uma porcaria, mas vamos lá pro vídeo, segura aí, aperte o acelerador e bora! Bem, para começar, vamos fazer uma menção honrosa a respeito de 1983, de Fred Spencer, o primeiro campeão da Honda na MotoGP. E obrigado, meu cachorro começou a latir agora, é sério isso. Ela vai latir mesmo, então eu já volto. Bem, menção honrosas feitas, e agora sem cachorro latindo, podemos continuar. Aí a gente teve o primeiro fenômeno da Honda de fato, que foi o Mick Durham. Bem, voltando, agora a gente chega em 94 com, vamos dizer, um fenômeno, vamos colocar aí. O primeiro Michael Schumacher, não, melhor. Se na Fórmula 1 a gente tem o Fangio, na MotoGP eles têm o Mick Durham. Esse cara ganhou simplesmente só 5 títulos seguidos com a Honda. Só não ganhou mais por um motivo. Aposentadoria devido a lesões dentro da própria MotoGP, né? Porque se você é um piloto de moto, a tendência é você se lesionar muito e lesões muito feias. E a maior prova é, ele ganha 94, 95, 96, 97, 98 e adivinha que ganha 99? Alex Crivelli. Pois é, na Honda também. Então assim, a Honda no final dos anos 90, meu amigo, da metade, quer dizer, antes da metade dos anos 90, dominou a MotoGP. Então, tipo assim, isso era bizarro, era muito bizarro. O primeiro título foi lá em 83, e depois foi 94, 95, 96, 97, 98, 99. Aí em 2000 foi a Honda? Não foi a Honda. Mas foi uma Suzuki. Mas em 2001, 2002, 2003 foi a Honda de novo. E aí a gente chega no lendário e muito conhecido até hoje, mesmo após sua aposentadoria, Valentino Rossi, que ganha 3 títulos seguidos com a Honda. Então, tipo assim, é algo fora do normal. É 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2001, 2002, 2003. E não para por aí. Porque o Rossi, ele saiu da Honda no final de 2003 para ir correr na Yamaha. Nossa, mas o Rossi saiu por quê? Simples, galera. O Valentino Rossi, o grande fenômeno da MotoGP, que até hoje, pós sua aposentadoria, ainda é lembrado por muitos como o maior nome da MotoGP, ele que saiu da Honda por um motivo. Porque a moto e a equipe tinha uma forma tão boa, que todo mundo falava que o fenômeno que o Rossi era, ali no começo de carreira dele, no começo dos 2000, era graças à moto. Então ele virou e falou assim, meu amigo, já que é a moto que faz todo o serviço, então eu vou mostrar pra vocês que não é a moto. Ele sai no final de 2003 e anuncia que vai correr na Yamaha em 2004. E é campeão em 2004. Mas a história aqui é da Honda, não é do Rossi. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo contando a história do Rossi pra vocês, eu posso fazer, beleza? Só voltando para ele. Mas enfim, depois do último ano com o Rossi em 2003, a Honda volta a ganhar com Nick Hayden em 2006. O americano, com o Rossi voando em 2004, 2005, o Rossi foi campeão. Em 2006 a Honda tinha o americano Nick Hayden e ele bateu de frente com o Rossi e ganhou o campeonato. Aí você fala, caraca, mano, o currículo da Honda é imbatível. Não é imbatível. E é aqui que começa a mostrar o grande problema da Honda. E é aqui que eu falei que a Honda, ela fez igual a Ferrari e igual a muitas equipes da Fórmula 1, que é o quê? Priorizar só um piloto só. E a gente vai entender isso agora. Bem, chega 2007 e é aqui que as coisas começam a ficar estranhas. Já vou respondendo as dúvidas de vocês. A Honda não foi campeã em 2007, ok? Não foi. Por culpa dela mesma, tá? Quem foi campeã foi o Casey Stoner com a Ducati. E, nossa, mas por que assim, por culpa dela mesma? Simples. Sabe o Nick Hayden do ano anterior que eu falei que foi campeão com a Honda? Pois é, em 2007 chegava Dani Pedrosa na MotoGP, que era tipo cria da casa, a nova esperança da Honda. E só que tinha um pequeno detalhe, literalmente um pequeno detalhe. O Dani Pedrosa, ele é extremamente baixo. Ele não tem nem 1,60 m. Se eu estiver falando bosta, eu vou corrigir aqui depois da edição, mas se não estiver enganado, ele tem 1,55 m de altura. Ou seja, o cara é um anão. Então, o que a Honda fez?
ela fez uma moto sobre medida para o Dani Pedrosa. O Nick Hayden é um homem comum, ele tem uma altura de um homem normal adulto. Não é igual o Dani Pedrosa, e minha cachorra voltou lá aqui, mas dane-se. E assim, a gente tem que entender a base da aerodinâmica. Eu vou explicar pra vocês agora como que funciona a aerodinâmica, beleza? Então segura aí que eu vou te explicar o quão problemático foi essa moto sob medida de 2007. Bem, gente, pra vocês entenderem, vamos supor que aqui seja o piloto, aqui seja o chassi da moto. A moto vai estar toda a aerodinâmica dela o quê? É o vento passar. E essa moto sobre medida, qual que foi o grande problema? O Dani Pedrosa funcionava, porque era uma moto pequena, Mano, eu não tô brincando, vocês estão vendo as imagens que eu mostrei pra vocês, era uma moto literalmente pequena que funcionava pra ele. Já pro Nick Hayden, não. Porque pelo Nick Hayden ser maior, ele tinha um maior arrasto. Com o maior arrasto, a tendência da velocidade é diminuir. O conceito básico da aerodinâmica é esse, é o vento passar sobre você, sobre todos os atritos. Por isso que carros de Fórmula 1 e motos têm essas entradas de ar. No bico delas, em Fórmula 1, normalmente tem do lado deles, que é pra entrar o ar e eles saem por alguma parte. Isso é a aerodinâmica básica. Agora, quando você tem uma moto pequena e um piloto grande na moto, o arrasto vai ser muito maior, porque o ar vai estar toda hora desviando e não vai passar pelo piloto, é física. Ou seja, o Nick Hayden se lascou. Bem, como vocês conseguiram entender, acho que deram pra entender, se vocês entenderam eu agradeço. Se não entenderam, eu posso até fazer um vídeo explicando como funciona a aerodinâmica no mundo das corridas e da onde que ela veio. Enfim, tem muitas ideias de vídeo, só que aí que vem um problema. O Pedrosa, ele era a cria da casa, o Nick Hayden não. Então, a Honda começou a fazer igual a Red Bull fez com o Verstappen. Pô, Verstappen era cria... Pô, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui. 2014, a Mercedes dominou. Na Red Bull, quem ganhou a primeira corrida? Vettel ou Ricardo? Foi o Ricardo. O Vettel tava de saída para Ferrari. Nossa, todo mundo lá na Red Bull amava o Ricardo. Chegou o Verstappen, dane-se Ricardo. E foi indo. Até hoje é assim. Por isso que tem um meme que fala, se você ir pra Red Bull, você vai estar assinando o fim da sua carreira na Fórmula 1. Porque eles só priorizam o Verstappen. Eles criam o carro na medida pro Verstappen. E aqui não foi diferente. Mas o Nick Hayden foi campeão. Dane-se se o Nick Hayden foi campeão. O Pedrosa era o cria da casa. E eles iam fazer a moto pro cria da casa. Entendeu? E aí que começa a cultura da Honda de priorizar um piloto só. Não começou, mas ficou mais explícito aqui. E é tão feia a coisa que o Nick Hayden não chegou nem a ganhar a corrida. O campeão do ano anterior não ganhou corrida em 2007. Vocês estão entendendo o nível de burrice técnica e administrativa da Honda? E o Pedrosa, ele foi vice-campeão. Ele não foi campeão, mas ele foi o vice. Mas ele só foi o vice por causa da moto que foi feita para ele. Bem, sabe o case histórico que eu falei aí no começo de toda essa resenha de 2007? Pois é, ele vai pra Honda em 2011 e ele é campeão. Não tem muito o que falar, o case histórico ele sai de uma equipe, ele vai pra outra e na estreia dele em 2011, na Honda ele se torna campeão e ele se aposenta. Não tem muito o que dizer. A tendência parece que a Honda começou a aprender com seus erros lá com o Pedrosa, correto? Não, na verdade ela ignorou. E aí que começa o orgulho. É porque assim, a Honda na MotoGP, caso você não saiba, ela é literalmente a mistura perfeita da Ferrari e da Red Bull. Da Ferrari de ser orgulhosa e da Red Bull de priorizar apenas um piloto exclusivamente e ficar completamente cega para o outro. Tá ligado? E uma outra coisa aqui, saindo um pouquinho do assunto, se minha voz estiver oscilando ou estiver estranha, não liguem, tá? É que eu tô com a garganta muito ruim. Então não estranho, tá bom? E agora a gente chega no próximo fenômeno da Honda, que foi o Marc Marquez. Eu, sem rodeios aqui, vamos ser bem sinceros, ele foi campeão em 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 com a Honda. Tá bom pra você? Vocês querem que eu recite? Se o Durham, lá em 94 a 98, ganhou 5 títulos, o Marquez ganhou 13, 14... 16, 17, 18, 19, 6, ele ganhou um título a mais. O moleque era fora do normal. Nossa, mas esse Marc Marquez, em que ano ele entrou na MotoGP? 2013. Ele estreou sendo campeão e segurou o título mais um ano em 2014. Marc Marquez sendo como sempre um fenômeno aí. E eu não arrisco dizer, na minha opinião, ele é até maior que o Rossi hoje em dia, sabe? Só por tudo que esse cara fez no esporte. Mas onde que eu quero chegar agora? O Marquez, ele sai da Honda. E por que ele saiu da Honda? Simples. A Honda fez uma moto voltada pro estilo dele, que é um estilo muito agressivo. Só que a moto tava ficando agressiva num ponto que o próprio Marc Marquez tava sofrendo muitas lesões mesmo. Então ele sai da Honda
E assim, como que eu explico? O cara fez o que o Verstappen fez, né? Ele carregou a Honda nas costas. E agora vem a parte do orgulho ferrarista que eu falei. Então fique aí e vamos entender. Bem, e para finalizar, a gente pode falar do orgulho da Honda, que foi o quê? Ela simplesmente ficou cega para a Revolução Europeia, que no caso foi da Ducati, da Aprilia e da KTM. Ah, mas o que elas fizeram? Elas investiram em aerodinâmica, elas investiram em tecnologia e muito mais por parte da Ducati, que pegou gente da Fórmula 1 e trouxe para a MotoGP. Então essa revolução que a gente vê hoje na MotoGP foi por causa da Ducati, que é a equipe europeia. Já a Honda, ela partiu pelo orgulho dela e também muito pelo atraso japonês. A gente juntou a evolução lenta da Ducati e disfarçada. Pô, a Ducati, ela foi lá no começo dos anos 2000, ela foi bem, depois ela decaiu drasticamente e aí ela foi voltando aos poucos e o pessoal não sabia se era para voltar e ficar ou se era só um blefe, como que ia ser. E a Honda, desde ficar alerta, não, ela só ignorou, cagou e andou. E devido à falta de competência dos japoneses, a Honda se encontra no estado que está hoje. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E aprenda com a Honda, tá? Comece a identificar seus próprios erros e não sejam orgulhosos. Foi um vídeo meio rushado, eu sei, eu fiquei muito tempo sumido, eu sei também, mas tanta coisa aconteceu. E outra, eu sumi mais pelo motivo de curso. Eu tô fazendo um curso técnico de mecânica, então tá meio complicado pra mim. Mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, valeu, dá um like e se cuidem.